Vamos lá então, gente, olha só, Fala Minas agora vai falar sobre um seminário que está acontecendo aqui desde terça-feira aqui em Varginha e está sendo realizado na Universidade Federal de Alfenas, né, campus Varginha, Unifal, né, campus Varginha. Entre os assuntos abordados está o novo Índice de Desenvolvimento Municipal aplicado para Varginha, Alfenas, Poços de Caldas, né, e o sul de Minas como um todo. Quem participa com a gente aqui do Fala Minas para a gente falar sobre essas pesquisas, sobre esse seminário e sobre essa produção científica que tem se expandido muito nos últimos anos, né? É um dos idealizadores aí do seminário, que é o professor Fernando Batista Pereira, professor de Economia da Unifal, e a pesquisadora Ana Paula Silva dos Santos. Vocês vão ver que ela já está até cursando doutorado, eu vou pedir para ela falar um pouquinho, né, da graduação dela. Então os dois já estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Lúcia, é sempre um prazer poder estar aqui no Fala Minas. Muito obrigada, um prazer, feliz demais de estar aqui. Ana Paula, já começo por você, então. Fala um pouquinho, você morou aqui em Varginha, fez faculdade aqui, conta um pouquinho da sua graduação, da sua trajetória acadêmica. Eu nasci em São Paulo, sou paulista, e em 2016 estava na época ali de prestar vestibular, passei aqui para Varginha em Economia em 2017 e vim cursar Economia, me graduei em Economia. E após a graduação, prestei o processo seletivo para o mestrado na Unifal, aqui no campus de Varginha mesmo, e em Economia, né? Quando eu ingressei, já era próxima do professor Fernando, e a gente começou a trabalhar um pouco para pensar o sul de Minas, né, como um todo, o desenvolvimento da região. E saiu uma pesquisa fresquinha para a gente aqui da região, que é a pesquisa Identidade Sul-Mineira, né? Ela foi aplicada no meio de 2022 e a gente partiu dela para tentar entender e compreender, analisar o desenvolvimento da região do sul de Minas, né? E posteriormente a gente conseguiu, a partir desses dados, propor um novo índice de desenvolvimento aqui para a nossa região. E aí, professor, né, acompanhando aí, né, sua aluna falar sobre essa questão, qual que é a importância, né? A gente vê algumas pessoas que têm aquele preconceito, falam assim, pesquisa acadêmica não dá em nada, né? Vai ficar só dentro das universidades e não vai sair. Não, é muito pelo contrário, né? A gente tem notado que cada vez mais os resultados de pesquisas, principalmente na área econômica, tem impactado ainda mais na sociedade, né? Sim, Lúcia, esse é um falso diagnóstico, né? Quer dizer, vamos pensar na área da saúde, das ciências, né, biológicas, assim, né? Não tem jeito, as vacinas, os medicamentos, né, as inovações, muitas vezes elas saem da universidade, né? A universidade no Brasil, vamos lembrar que ela é a maior patenteadora no país, quer dizer, ela que gera novos produtos e serviços, né? E particularmente, né, nessa nova geração da universidade pública, há uma preocupação muito grande nossa em trabalhar para a sociedade, né? Então agora é uma questão de pesquisa e também as ações de extensão. Então não mais a gente ficar simplesmente naquele mundo fechadinho, né? Mas é produzir itens, né? Produzir ciência para a sociedade. Ana Paula, e aí, né, através dessa pesquisa que você fez, né? A gente falou ali de Poços de Caldas, Alfenas, Varginha, mas entrou sul de Minas como um todo, né? Quais foram esses novos índices aí do desenvolvimento econômico que você encontrou a partir dessa pesquisa? Então, a nossa construção do novo índice de desenvolvimento, a gente partiu do pressuposto que o desenvolvimento da região ele deveria abarcar mais questões que somente econômicas. Então, a gente partiu para analisar questões como trabalho e renda, educação, o lazer, o acesso à cultura da população aqui sul-mineira. Então a gente construiu um índice composto que pudesse tentar aí, dar uma ideia para a gente do real desenvolvimento da região de forma múltipla. E nesse sentido, dentre 9 componentes que compuseram esse nosso índice de desenvolvimento, a gente teve uma proeminência um pouco maior de Varginha como um todo, né, na média desse índice, seguida muito próximo de Poços de Caldas, né? E, por fim, Alfenas, né? A região do sul de Minas ficaria aí em terceiro lugar se a gente fosse ranquear, né? Como a gente teve apenas esses 3 municípios com amostra representativa, a gente consegue fazer essa comparação de índices somente entre eles e com a região do sul de Minas.
Legal. E aí eu já quero até saber, né? Já sabendo que vem Varginha em primeiro, Poços de Caldas e Alfenas, até me surpreendeu. Porque eu quero perguntar uma coisa, com relação a turismo, quando a gente fala de turismo, né? Desenvolvimento do turismo, da cultura, na minha cabeça vem minha terrinha ali, Poços de Caldas, né? Mas isso mostra que já vem mudando um pouco. Varginha tem conquistado, então, números melhores também nessa área da cultura, do turismo? No geral, sim. No geral, sim. Lazer e cultura foi um dos nossos componentes, né, da análise do índice de desenvolvimento. Mas, como eu falei, Varginha e Poços de Caldas estão muito próximos. E há alguns indícios de que Poços de Caldas pode estar, na verdade, um pouco à frente de Varginha, pelo sentido de que Poços de Caldas possui uma menor desigualdade dentre aquilo que foi analisado na pesquisa. Então pode ser que Poços de Caldas se coloque um pouquinho à frente de Varginha e não o contrário. Então quer dizer que os números de desigualdade, né, trazendo para essas três cidades, Varginha ainda está superando um pouco Poços de Caldas, né, pelo que vocês encontraram? Sim, sim. De renda a diferença é bastante gritante, assim, de desigualdade. E aí, né, nesse seminário que vocês estão desde terça-feira, né, vai finalizar nessa sexta-feira, eu achei muito legal também, até marquei aqui, um dos temas discutidos, uma das pesquisas, é mostrar a influência que um time de futebol tem para uma cidade. A gente viu que recentemente, né, Varginha perdeu o Boa Esporte, né, que por anos e anos foi a casa do Boa Esporte, que na verdade ele nasceu em Tuiutaba, acabou vindo para cá, ficou uma temporada aqui, foi arrastando a temporada e agora perdeu esse time. E uma das pesquisas, né, um dos cenários que vocês vão mostrar também, né, inclusive vai ser hoje, na quinta-feira, é mostrar a influência que um time de futebol tem para uma cidade. Realmente isso impacta muito, né? Não, total. Assim, para falar um pouquinho mais geral do nosso seminário, né? Ele é interessante por quê? Porque a gente está reunindo, né, essas pesquisas que, né, nossos programas de pós-graduação, eles têm 7, 10 e 12 anos, são relativamente novos, mas agora, e pela primeira vez, a gente está reunindo assim, vamos ver o que a gente já fez, vamos fazer um inventário do que a gente já fez sobre o sul de Minas. E tem muita pesquisa já, né? Então esse seminário é exclusivamente sobre os egressos que trabalharam esse tema, né? E aí tem muitos temas, né? Então a gente está pensando, inclusive, no ano que vem, em produzir um livro, exatamente com as pesquisas aberto nacionalmente. Mas aí, hoje, exatamente, né, que vai ser hoje, vai se focar mais no tema de economia regional e urbana, né? E um dos temas vai ser exatamente uma pesquisa que foi conduzida nos tempos do Boa, né, do Boa Esporte Clube, né? Então, para ver exatamente o impacto econômico, né, que era ter uma equipe em uma boa condição, né, relativa, né, uma boa condição que o Boa alcançou, né, para a sociedade como um todo, né, como um elemento de lazer e esporte e cultura, né, e para a economia como um todo. E aí dentro da outra pauta também, né, além da Ana, que vai falar sobre esse desenvolvimento, né, econômico nessas três cidades e no sul de Minas como um todo, também eu vi muito legal aqui o impacto econômico da oscilação do Lago de Furnas, né, que é outra região muito importante nossa aqui no sul de Minas e que sofre muito com a falta de água, né, com esse período esse clima que a gente está vivendo. Essa oscilação também impacta muito aqui na economia, no desenvolvimento econômico da região, né? Exatamente, Lúcia. A grande questão é, como você tem levantado esses temas, né, são todos temas que interessam ao cidadão, né, não são temas apenas de um efeito, de um impacto acadêmico, né, muito pelo contrário, né, são temas de total interesse para o cidadão, por isso que o nosso seminário está totalmente aberto para todos, custo zero, não precisa fazer inscrição, é só hoje ou amanhã estar lá presente no nosso auditório, que vão ser temas de interesse público. E aí eu já falo para você, Ana, como que você desenvolveu, né? Onde você foi buscar esses números, nas prefeituras, em algumas ONGs? Como que, a partir desse outro estudo, né, que chegou para você essa pesquisa, mas como que você foi trazer esses novos índices? Então, a gente partiu dessa pesquisa Identidade Sul-Mineira, né, que aconteceu em 2022, e ela abarcou diversas variáveis, diversos questionamentos em relação à avaliação, à percepção das pessoas frente a essas variáveis aqui no sul de Minas, né? Então, dado essa
bases de dados da pesquisa, a gente selecionou aquelas que poderiam de alguma forma estar ligadas ao desenvolvimento e fomos abarcando ela em 9 componentes que fazem sentido ser trabalhados como um desenvolvimento múltiplo, né? Então, para além das questões de renda. E o diferencial desse índice é que ele justamente pega aí a percepção da população, né? Como as pessoas avaliam os serviços, né? O que é um pouco diferente das pesquisas que a gente tem. Então, pode ser também um novo índice que seja analisado conjuntamente com essas outras bases de dados. Isso é importante, né? Mostra que também o trabalho está diretamente ligado à sociedade. O pesquisador ele vai a campo, vai ouvir mesmo as pessoas, né? Para entender o cenário ali, na sua totalidade, na sua realidade também. Sim, essa foi a primeira pesquisa desse tipo, né, que a gente fez aqui na Unifal sobre o sul de Minas, né? O sul de Minas ele não é representado por essas pesquisas do IBGE, né? Não tem representatividade estatística, né? Então, embora o IBGE faça pesquisa sobre, né, também aqui nos municípios, mas ele não tem representatividade estatística, né? Então essa foi a primeira e para isso, né, foi um conjunto de instituições aqui dos institutos e faculdades da Unifal que conduziram essa pesquisa, né? Então, e ouvir a sociedade. Isso é importante, né? A percepção não é simplesmente um pesquisador de cá, em uma mesa de um computador, pensando, avaliando o que isso acontece, mas é ouvir da própria sociedade, qual que é a sua percepção da qualidade desses serviços, né? E da sua identidade em relação aos municípios do sul de Minas, né? Os símbolos do sul de Minas, né? Ouvir das próprias pessoas isso. E aí eu quero perguntar para vocês, né, me veio essa pergunta aqui agora, qual seria a importância, né, dos administradores dessas cidades aqui do sul de Minas, dos gestores, né, estarem participando desses eventos, desses seminários ou procurarem algum envolvimento com as universidades, né, seja elas públicas ou federais, para ter ideia do quais pesquisas estão sendo desenvolvidas, como que vocês podem colocar isso, né, na nossa administração, o que a gente pode auxiliar, como que essa pesquisa vem para auxiliar a nossa cidade, a nossa administração municipal. Seria muito importante isso também. Total. Né? Primeiro esfera, né, que a gente pode considerar é que esse tipo de seminário, né, e as nossas próprias publicações, elas são abertas ao público. Né? Então, o que a gente mais quer é receber a sociedade e, em particular, né, o pessoal da gestão pública, da administração, né, pública, com certeza. Agora, em segundo, né, numa escala um pouco mais profunda, né, são os nossos próprios programas de pós-graduação. A gente está falando aqui, a gente está reunindo 3 programas de pós-graduação, um em gestão pública e sociedade, o outro em economia e o outro um mestrado profissional em administração pública, que são totalmente gratuitos. Quer dizer, vir cursar com a gente, né? E o nosso público, boa parte do nosso público são exatamente os gestores públicos. Né? Então, assim, é muito interessante discutir, né, apresentar essas pesquisas, né, com essas pessoas, porque elas têm um ponto de vista, uma perspectiva, né, que muitas vezes nós, pesquisadores, não temos. Então, por isso é importante, sim, para a gente. Né? Então, esse diálogo é muito enriquecedor para a nossa pesquisa, né, e para a própria sociedade. Então, o que a gente quer é chamar essas pessoas para nos ouvir, mas também para estudar com a gente. E aí eu já te falo, né, Ana, como que você, né, qual que é a responsabilidade dessas pesquisas, né, que vocês pesquisadores têm cada vez mais se empenhado, né, anos e anos de pesquisa, qual que é a tua responsabilidade? Já parou para pensar o quanto isso pode impactar na nossa sociedade como um todo? A responsabilidade é grande, né? A gente sente a pressão, mas ao mesmo tempo a gente quer muito levar as nossas pesquisas, né, o quão a gente pode desenvolver um conhecimento científico de qualidade para a população, né? Porque a academia ela tem esse propósito também de estar servindo a população. Mas em relação a essa pesquisa especificamente, me dá até um friozinho na barriga, porque é onde eu estudei, é onde eu me formei. Então, falar de Varginha especificamente, que é onde eu cursei, representa muito para mim e a responsabilidade fica um pouquinho mais pesada. E hoje você, né, de volta morando em São Paulo, né, na sua terra natal, você está morando lá, né? Eu estou morando em Lavras agora, porque eu passei no doutorado em administração na UFLA. Mas quando você terminou, né, seu estudo, você voltou para São Paulo,
Quando você olha sul de Minas e São Paulo, né, dá para fazer um comparativo ali? A gente já está conseguindo, nessa região nossa aqui do sul de Minas, já está conseguindo desenvolver, né, ser mais vista aí perante São Paulo também? Olha, se a gente aplicasse a mesma pesquisa em São Paulo que foi aplicada aqui, né, que é a pesquisa da Identidade Sul-Mineira, a gente conseguiria fazer uma comparação em pé de igualdade caso tivesse a amostra representativa estatisticamente falando. Mas o sul de Minas como um todo, ele tem características próprias, né, culturais, identitárias, que o diferencia, né? Então, por isso também é tão importante analisar a região do sul de Minas e tentar, de alguma forma, captar essas especificidades na nossa região. Quero agradecer, professor Fernando, a Ana que esteve aqui, a Ana Paula, pesquisadora também, e já torcer para que esse livro seja publicado quanto antes, para que a gente tenha acesso, porque a gente quer conhecer mais a nossa região. Acho muito importante, né, os moradores do sul de Minas conhecerem mais, e claro, né, não seja sul-mineiro, seja de outra região do estado, está acompanhando Fala Minas da Zona da Mata, do Norte de Minas, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa região do sul de Minas, eu acho que esse livro vai contribuir muito. Parabéns, eu fico na torcida para que ele seja publicado o quanto antes, viu, Fernando? Muito obrigado, Lúcia. É sempre um prazer estar aqui, conversar com você, poder falar aqui no Fala Minas, tá? E naturalmente, só para você ver todo o orgulho que um professor pode ter, né? Um ex-professor pode ter de uma aluna, né? No caso da Ana Paula, né? Legal, ainda mais essa semana do Dia do Professor, né? Então, parabéns para você. E, Ana Paula, parabéns aí por trazer esses novos índices e que você consiga aí, né, agora em Lavras, também desenvolver novas pesquisas para mostrar um pouquinho desse nosso cantinho gostoso que é o sul de Minas. Muito obrigado, prazer estar aqui, um prazer poder falar um pouco dessa pesquisa e o quanto essa pesquisa contribuiu na minha formação, assim como a Unifal poder de alguma forma contribuir aqui com a nossa região. É isso, gente. Então, lembrando, o seminário ele vai até sexta-feira, né? Amanhã é dia 18 de outubro. Então, é gratuito, o professor já disse que é gratuito. Você pode ir até lá no Unifal e acompanhar os demais temas que vão ser debatidos.